Eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Lucas 10, 3. O evangelho de hoje, nessa memória de São Timóteo e São Tito, colaboradores de São Paulo, que os encarregou de igrejas específicas, os ungiu como bispos, né? A igreja celebra São Timóteo e São Tito como bispos, né? E o evangelho é esse dos 72, somente Lucas tem esse envio de outros 72. Além do envio dos 12, agora Jesus envia esses 72 discípulos. E aí o versículo que eu proponho na nossa Lexo é esse, né? Envia-os como cordeiros no meio de lobos. Será que os discípulos tiveram medo? Certamente que sim. Mas será que desistiram? Não. Eles foram enviados, eles foram, e depois dessa volta, os discípulos se alegraram porque os demônios caíam, e Jesus também se alegrou por eles, pela disposição, pela coragem deles. Isso faz muita diferença. Mas não era fácil, como ainda hoje não é fácil. O próprio Jesus tinha dito, né? Eu estou no meio de vós como aquele cordeiro manso, o cordeiro que era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele tinha oposição. Os fariseus, né, alguns fariseus, os mestres da lei, os herodianos, aqueles anciãos do povo, os sumos sacerdotes, que queriam armar uma trama para matar Jesus. Ao longo do evangelho a gente viu, os sinóticos especialmente, e também no evangelho de João, que esses que se opunham a Jesus fizeram de tudo para armar uma cilada, para pegar Jesus numa palavra. Eram verdadeiros lobos vorazes, que queriam matá-lo. E conseguem, né? Mas pensam que essa será a derrota de Jesus, na verdade foi a grande vitória. O que a gente pode meditar sobre esse envio dos cordeiros? Nós somos também esses enviados no meio de lobos. Jesus sabe que alguns dos lobos se converterão, como a gente vê na história de vários mártires, ao testemunharem com firmeza a fé. Alguns daqueles algozes que foram enviados para decapitá-los se convertem e são mortos também. Mas a gente sabe que alguns outros continuam na impenitência, continuam executando a ordem daqueles que os mandaram matar os cristãos. Pensemos hoje, então, nesse dia, nessa memória de São Timóteo e São Tito, rezemos pelos missionários, pelos que nos evangelizaram, rezemos por onde a igreja é perseguida, em muitos lugares ainda hoje, aquele site que eu sugeri, Portas Abertas, a gente vê que ainda hoje, no mundo inteiro, século XXI, muitos cristãos são perseguidos. Então rezemos pelos que nos evangelizaram, louvemos a Deus porque nós fomos alcançados por esses evangelizadores. Peçamos ao Senhor da Messe que envie mais operários para a sua messe. A messe é grande e os operários são poucos. Que o Senhor nos dê essa graça da coragem, da virtude da coragem, da fortaleza, essa virtude cardeal que nos faz perseverantes, perseverar até o fim da nossa fé. Deus te abençoe e até amanhã.